E o que aconteceria com o Brasil se os Correios fossem privatizados hoje? Então, essa é uma questão extremamente importante para a gente pensar, porque muito se fala da necessidade ou do interesse em privatizar os Correios, né? Mas a gente precisa pensar quais seriam as consequências disso. Em primeiro lugar, uma consequência imediata, se o Correio fosse privatizado hoje, como você me perguntou, imediatamente a gente teria a suspensão de vários serviços e políticas públicas na maior parte desses 5.570 municípios. E a maior parte, eu estou falando aqui, praticamente 5.000 desses. Que são esses serviços públicos? Em 5.000 desses municípios, a gente fica sem entrega de livros didáticos e de vacinas, por exemplo, imediatamente. Então, imagine você, uma campanha de vacinação que o Ministério da Saúde lance no próximo mês, ela não seria possível de ser realizada nacionalmente. Isso já cria um problema enorme de saúde pública, então a saúde brasileira já ia ser afetada. A educação, como eu falei, não só pelos livros didáticos, mas principalmente porque essa é a maior operação de entrega de livros didáticos do mundo que o Correio faz. Então, não era possível mais a gente ter um sistema de educação unificado no Brasil. Porque para você ter um sistema de educação unificado, você tem que ter material didático chegando a todas as escolas ao mesmo tempo no calendário escolar. Então, você imagina, vamos começar o calendário escolar 2020 no dia 15 de fevereiro, por exemplo. Todos os livros didáticos têm que estar em todas as escolas de todos os municípios antes dessa data. E senão você não consegue, por exemplo, fazer uma avaliação nacional. O Enem, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, não pode ser feito se todos os alunos não tiveram uma base curricular comum. Então, os Correios são essenciais para a educação no Brasil, né? Uma outra consequência, empobrecimento de boa parte da população, principalmente nas menores cidades, justamente porque nessas cidades os Correios são não só agente postal, mas agente bancário. Então, os Correios em muitos municípios oferecem serviços bancários, fazem folha de pagamento desses municípios. Então, essa população fica ou sem o serviço ou tendo que se deslocar até outro município para realizar. Tem uma consequência também muito dramática que aconteceria em caso de eventuais catástrofes. O Brasil, anualmente, embora a gente não tenha terremotos, furacões, essas coisas, mas anualmente existe uma série de pequenas catástrofes ou chamados desastres que acontecem no Brasil e que os Correios são um agente essencial, mas isso é um pouco esquecido. Por exemplo, todos os anos em Santa Catarina tem um tornado bem forte, chuvas torrenciais. Todos os anos existe uma campanha nacional, os Correios coletam mantimentos, vestimentos, medicamentos e levam até esses locais, mas com muita agilidade. Isso não pode ser uma logística que ainda vai começar a ser planejada no papel para ser executada nesses casos. Ela precisa estar montada, pronta, como os Correios têm essa logística montada e pronta em todos os municípios, então ele consegue em 2 dias acionar essa rede de agências e captar esses produtos, esses materiais. Consequência que o Correio teria também, a privatização dos Correios traria para o Brasil, uma consequência do ponto de vista da segurança e da soberania nacional. Isso é um outro tema, já numa escala de país, de fronteira, que é a privatização de um serviço estratégico. Porque a correspondência dos Correios é uma correspondência que não pode ser violada, não pode ser aberta. Só o remetente e o destinatário podem ter acesso ao conteúdo dessa carta, dessa encomenda. Então, a privatização é entregar a um agente privado o cuidado, a prerrogativa de zelar por esses objetos. Então, a gente teria uma consequência muito grande sobre a soberania do Brasil em legislar, em regular, em cuidar dessas encomendas secretas. Aí você me pergunta, mas quão secretos são essas encomendas? Olha, te digo basicamente 2 que são essenciais. O sistema de justiça no Brasil, o judiciário, está amparado na rede dos Correios. Boa parte de tudo que circula de documentos no Brasil, entre comarcas, por exemplo, entre fóruns, circula pelo serviço de carta registrada dos Correios. Então, você tem a prestação de conta dos municípios com o Tribunal de Contas, dos estados e, consequentemente, também depois da União, todos os municípios prestam conta seus documentos todos os meses através dos Correios. Então, eu te pergunto, como fica a estrutura do próprio Estado brasileiro? Ela é drasticamente desmontada nesse momento. A gente instala um processo de crise, né, que afeta tanto a institucionalidade do Estado, o judiciário, o executivo em todos os níveis, que precisa se comunicar e enviar coisas para todo o território nacional,
Se afeta economicamente a população, afeta os serviços públicos, saúde, educação, vários outros serviços, e você entrega essas correspondências sigilosas na mão de agentes que a gente não sabe exatamente quem são. Podem ser empresas nacionais, podem ser empresas multinacionais, que é o que geralmente acontece, que são empresas de outros países, que violam essas correspondências. Existem vários processos nesse sentido. Então, seria dramático para o Brasil a gente passar hoje por uma privatização dos Correios. Um último exemplo, eleições no Brasil e eventos esporádicos, como eleições e avaliações do MEC, como eu mencionei. Todas elas são entrega de objetos sigilosos que não podem ser entregues anteriormente, eles são entregues naquele horário ao mesmo tempo. Então, vamos pensar aqui, como é feita uma prova do Enem. É uma prova que é realizada em muitos municípios ao mesmo tempo. Então, ela não pode, essa encomenda que contém as provas, não pode ser entregue antes na escola que é realizada. Ninguém pode saber o conteúdo dessas provas. Ela começa ao mesmo tempo em todos os municípios brasileiros, embora alguns estados tenham outro fuso horário, eles começam ao mesmo tempo. Então, é uma operação extremamente sigilosa, uma operação de risco em que os Correios têm esses malotes e entregam nas escolas. E essa operação, essa avaliação pode ser feita em todos os municípios. Então, uma outra consequência seria a incapacidade que o Estado teria de fazer ações como essa, políticas públicas universais para todos os municípios.